5 dicas para você melhorar a sua leitura bíblica. Paz do Senhor a todos. Eu quero lhe mostrar 5 dicas hoje para você melhorar a sua leitura bíblica. Então vamos direto logo, sem enrolação. A primeira dica é: antecipe as suas coisas. Isso é mais dica de psicologia. Por que antecipar as suas coisas? Você, quando vai ler, às vezes quando tem algo para fazer, quando tem algo a mais para você fazer, você está com a cara na Bíblia, mas você não está com total foco, você não consegue focar total. Por quê? Porque você tem coisas para fazer, você tem diversas outras coisas para fazer. Então antecipe as suas coisas. Você não vai ter uma leitura 100% se você tiver com preocupações ali, preocupações aqui. Filho para cuidar, não sei o que. Você não vai ter uma leitura 100%. Antecipe as suas coisas, faça todas as suas coisas. Após isso, comece uma leitura. É importante dizer a vocês precisam reservar um horário, porque você, por exemplo, eu vou ler Bíblia às 5 horas, ainda 1, 2, 3, 4, eu estou fazendo as minhas coisas. Quando chegar às 5, que eu já terminei tudo, pronto, já era. 5 horas eu vou ler Bíblia. 5, 6, 7, por quê? Porque eu já não tenho mais nada para fazer. Eu não estou dizendo para deixar a leitura como a última coisa. Eu estou dizendo para que para as pessoas que têm a mente, feito eu, fico doido, tem a mente meio bagunçada, faça suas coisas primeiro. Depois de você fazer as coisas, que você já fica livre, a mente não fica lhe perturbando, aí você pode ir lá dar prioridade à palavra. Segunda dica: ore antes de ler. Nesse momento eu não percebi, mas a chuva que desce para os justos e injustos acabou atrapalhando o vídeo, porém dá para escutar. Cara, oração é primordial. Então, se a oração é primordial na vida do cristão, lógico que para a leitura bíblica ela também deve ser primordial. Faça uma oração antes de ler. O salmista dizia: abre os meus olhos, Senhor, para ver a maravilha da tua lei. No Salmo 119, ele diz: ensina-me os teus estatutos. Então, você precisa fazer uma oração para que Deus revele a palavra a você, para que Deus revele a interpretação da palavra a você. Daniel diz que ele revela o profundo e o escondido. Então, por favor, ore antes de ler a palavra. O porquê é importante. Agora vocês vão perceber que a chuva passou. A vitória sempre foi do povo de Deus. Orar antes de ler. Por quê? Porque você não pode interagir com a palavra sem antes falar com Deus da palavra. Eita Deus! Você não pode interagir, anota aí, você não pode interagir com a palavra sem antes falar com Deus da palavra. É necessário orar antes de ler. Terceira dica: entre na história, pelo amor de Deus. Entre na história, entre na Bíblia. Se imagine na situação. Jesus estava passando em Jericó. E do nada um camarada começou a gritar. Se imagine naquela situação. Se imagine como estava o povo ali. Quando você imagina, aguçando o seu cérebro a entrar mais, a procurar mais. Você está aguçando o seu cérebro a entrar naquela história. Quando você entra na parte que você está lendo, você automaticamente conecta a sua mente com o texto. Ela se conecta. E quando se conecta, facilita a compreensão da leitura. Fale com o texto. Isso é dica de doido. Isso é dica de doido. Enquanto você está lendo, enquanto eu estou lendo. Aqui, deixa eu abrir um negócio aqui. Calma. Aqui. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então os pobres de espírito são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Aqueles que choram vão ser consolados. Então fale com o texto, sabe? Quando você interage com o texto, você precisa falar com o texto, senão o texto não vai falar com você. Então fale com o texto, interaja com ele. Falando com o texto, você pode observar que quando você começa a conversar com o texto, a sua leitura ela fica melhor, porque é como se eu estivesse conversando com alguém. Certa vez alguém disse que a Bíblia é o único livro que você pode ler com o autor do seu lado. É o Espírito Santo, ele vai trabalhando, ele vai conversando também com você. Você pergunta, já teve casos de você perguntar, eu tenho certeza que já ocorreu. Você já perguntou e na mesma hora veio a resposta em sua cabeça. O Espírito Santo trabalhando, você estava conversando, você estava falando com o texto. Essa é a quarta dica. A quinta dica, talvez, é também primordial, depois da oração. Por quê? Porque a quinta dica é a disciplina. Tenha disciplina. Não é todo dia que você vai acordar com vontade de ler. Não é todo dia que você vai acordar com vontade de orar.
Não é todo dia que você vai acordar com vontade de louvar, porque somos carnais. Então, o que eu quero dizer é para você ter disciplina. Você precisa ter disciplina. Através da sua disciplina, você vai aguçar mais, você vai entrar mais, você vai sentir mais vontade de ler através só da sua disciplina. Reserve um horário, reserve uma hora para você ler tal hora, 5 horas da tarde. Exemplo, eu vou ler 6 horas, eu não tenho nada para fazer mais, terminei minhas coisas todas para minha mente não ficar tão aguçada, eu vou ler. Então, você tem que ter a disciplina. Disciplina é o caminho para o êxito. A disciplina é o caminho que lhe faz. Você pode estar derrubado, negão. Se tu tiver disciplina, tu pode estar quebrado. Mas pela disciplina, você vai ler, você vai fazer. Isso vai facilitar a sua compreensão. Por quê? Porque vai chegar naquele dia, você vai estar querendo ler virado, meu. E aí, você vai ter um ótimo resultado. A disciplina é o que vai fazer você ter uma leitura constante. A disciplina é o que vai fazer você ter uma leitura primordial todos os dias. Lutero disse que considere-se o dia perdido quando você deixar de meditar nas suas escrituras. Um dia perdido, talvez, você pode acordar mal, mas com disciplina você vai ler de todo jeito. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Já era para ter saído faz tempo, como eu disse. Era para ter saído faz muito tempo. Porém, eu tava fazendo algumas coisas e eu acabei esquecendo. Porém, já tá aí, já saiu já. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam ficar na paz do Senhor. Obrigado. Tchau.